Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Amigo Violão. Hoje eu tenho um convidado aqui muitíssimo especial que está aqui ao meu lado, né? Em quarentena é assim, a gente está do lado, é assim, desse jeito aqui, do Sidney Molina, que é um excelente músico, uma pessoa notória no mundo do violão. Para todos que estão se dedicando ao violão, à didática do violão, violão clássico, tem que conhecer o Sidney, porque ele é uma pessoa que já tem uma trajetória muito bacana. Então eu até quero, antes de apresentar dele falar alguma coisa com vocês, eu quero apresentar ele mesmo. Então, Sidney Molina, para você, né, que não conhece, ele é um violonista, ele é fundador do Quaternália, que é um quarteto de violões dos mais atuantes aqui do Brasil, está desde 92, desde 1992, já fazendo aí recitais, gravações, já viajaram vários países do mundo. E também ele é um professor de violão, de estética musical e de música brasileira no curso de música da FMU FIAM em São Paulo, também desde 92. E ele dá aula de violão no bacharelado do Instituto Carlos Gomes, em Belém, e também é um músico residente na Portuguese School de Middlebury College, em Vermont, nos Estados Unidos. Tá? Então ele vem ministrando também aqui no Brasil vários cursos, inclusive cursos online, que ele é empreendedor, né? Faz essa parcela também de curso online, e também na pós-graduação em violão, Pedagogia em Performance, lá na Faculdade de Santa Marcelina, em São Paulo, que é um projeto super bacana. A gente até trocou ideia a respeito disso recentemente aqui. Eu estava querendo entrar nesse curso, né? Isso é um assunto para daqui a pouco. E além de tudo isso, como se não bastasse, ele é crítico de música da Folha de São Paulo e autor de 2 livros. O livro Mahler em Schoenberg, Angústia da Influência na Sinfonia de Câmara, número 1, e Música Clássica Brasileira hoje. Então, você vê que aí tem muito material para a gente conversar, e só por isso aí que eu fiz uma pequeníssima síntese de tudo que ele me apresentou, a gente já começa a respeitar o trabalho de jornalista, né? Pegar release desse tamanho todo para poder sintetizar no que interessa. Então, seja bem-vindo, Sidney. Ô, Ricardo, é um grande prazer estar aqui nesse espaço amigo, né, de amizade violonística do canal Amigo Violão, né, que já é convidativo a partir do próprio título. Olha, a gente tem nosso país é muito grande, tem muitas iniciativas que acontecem simultaneamente em lugares diferentes, né? E apesar de estarmos no mesmo barco, nem sempre a gente tem a oportunidade de se encontrar e de conhecer mais de perto, né, o trabalho uns dos outros, né? Exatamente. Cada um está muito envolvido sempre com as suas coisas, né? Como eu falei, é um país gigante. E então por um lado, uma das situações que essa pandemia promoveu, né, é que tanto cada um com mais tempo em casa, no meu caso de paulistano, sem pegar tanto trânsito, aliás, sem pegar mais nenhum trânsito na Isso é cidade, difícil. né? A gente acaba tendo uma oportunidade como essa, né, de trocar mais as nossas experiências, viajar, nem que seja virtualmente, para conhecer um pouco mais de perto, né, o trabalho dos amigos. E é um grande prazer estar aqui com você hoje. Poxa, que legal, viu? E uma coisa que também, para quem não sabe, o Sidney tem um canal no YouTube também, que tem muito conteúdo bom, viu? Eu estava olhando lá, realmente, assim, me chamou a atenção. Tem 2 playlists lá para quem se interessar. Uma a respeito da história da música ocidental e outra falando do meu violonista favorito, que é o Julian Bream, né? Então ele fala do violão na era do disco com o Julian Bream. Então tem muitos comentários legais, né? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho aí, Sidney, com o Julian Bream, Esse, como é que veio isso aí? Pois é, bom, como você, eu sou absolutamente apaixonado, né, por essa geração pioneira e especialmente pelo trabalho do Brin. Na verdade, isso foi a minha tese de doutorado, né? Então, eu emendei um mestrado em que eu já trabalhava, embora não exatamente com violão, foi um dos livros que você citou, o Mahler em Schoenberg, ele é o meu mestrado, baseado no meu mestrado, mas que eu trouxe um pouco para essa reflexão analítica, musical, um instrumental da teoria literária, especialmente da teoria da influência do crítico, grande crítico norte-americano Harold Bloom, falecido no ano passado, em 2019.
já bem idoso, né? E eu, tendo levado um pouco esse instrumental da crítica literária para responder a algumas questões que eu não conseguia resolver numa análise assim mais formal, né? Porque, em parênteses rápido, às vezes a gente escuta alguma coisa ouvindo músicas, ouvindo dois artistas, compositores, e quando a gente vai analisar ali os acordes, a instrumentação, etc., a gente não encontra aquela relação. Mas na escuta ela está muito forte. Né? E foi um pouco esse caminho que me levou a trabalhar com o Bloom, trazer um pouco da reflexão dele sobre influência, que ele aplicou totalmente em literatura, mas que eu achei que seria válido trazer um pouco para os estudos musicais. E enquanto eu estava fazendo esse mestrado, eu estava ouvindo toda a obra do Brim pela 30ª vez, né? E junto com o Segovia e as gravações mais antigas do Segovia, que não são também, geralmente não estão muito disponíveis, os violonistas mais jovens acabam conhecendo ele velhinho, tocando e tal, o material que chegou mais, né? Daqueles 78 rotações, que é o auge da carreira dele, nem todo mundo tem um acesso direto. E eu tive certeza que eu poderia levar o mesmo instrumental analítico que eu estava utilizando no meu mestrado, falando de composição, para interpretação. Né? E daí surgiu essa tese de doutorado, que eu acabei defendendo na PUC de São Paulo, no programa de semiótica, de comunicação e semiótica, que chamou O Violão na Era do Disco, né? Interpretação e desleitura. A desleitura é um termo da teoria da influência do Bloom, na arte de Julian Brim. E, bom, isso foi um grande prazer. Fazer um doutorado é sempre difícil, mas foi um grande prazer trabalhar com um repertório que eu adoro e com os principais, vamos dizer, alguns dos principais nomes da história do nosso instrumento. Né? E esse doutorado que eu defendi em 2006, ele acabou gerando uma série de programas pela Rádio Cultura de São Paulo, 17 programas de 1 hora cada um. Então, um acervo bem legal em que eu podia ilustrar, colocando as músicas, né, e fazendo os comentários baseados na pesquisa da tese. E são nesse canal. E são esses programas da Rádio Cultura que estão lá no seu canal, né? Que a gente pode revisitar. Estão lá no meu canal. Eu há muito tempo queria tornar isso disponível para um público maior, porque isso, enfim, foi veiculado no ano 2009, né? E pela rádio, eram programas semanais e tal. E eu também não tinha, assim, por toda a correria, né, da vida, eu não tinha tido ainda tempo, embora tivesse muita vontade, de criar esse canal e poder disponibilizar para mais gente algumas aulas, um pouco do meu trabalho, um pouco mais do meu trabalho, né? Então esse canal ele foi criado agora mesmo, durante a pandemia. Ele tem poucos meses de vida, é o meu projeto mais recente, começou em abril. E uma das playlists, como você falou, é esse Violão na Era do Disco. A cada semana a gente está colocando um desses programas e já temos aí 13, 14 dos 17 já lá disponibilizados para todo mundo que tiver interesse. Nossa, mas se esse canal é tão recente, ele vai longe, porque eu já vi ali que tem uma quantidade boa de seguidores, né? Para ser uma coisa tão nova, né? Nós estamos aqui, né? Tem poucos meses. Bom, ainda você é um profissional sou um youtuber, né? Tem gente que fala assim, você é um youtuber. Mas é um trabalho que você cultiva há muito tempo, né, Ricardo? Assim, e também assim, com muito carinho, numa coisa, quando isso ainda não era uma moda tão grande na nossa área, né? Porque agora é mais comum que as pessoas tenham canal. Você começou um pouco antes, com uma visão assim de futuro muito clara, né? E com aquilo que nem sempre ocorre, né? Um cuidado assim extremo com conteúdo, né? Você vai colocando um conteúdo vocês conhecem aí, o público do canal conhece o trabalho do Ricardo, mas só ver ele um pouquinho falar, você vê, esse cara é um bom professor, dá vontade de estudar com ele, né? Valeu, uma grandíssima honra ouvir isso de você. Inclusive eu quero falar justamente um pouco disso, né? Porque você vê, eu formei no bacharelado em violão, um universo muito assim, muito parecido com isso tudo que você vem falando, esses estudos
musicológicos, a gente aprofundando na questão da performance e tudo. E de repente, não de repente, na verdade, né? Depois de um tempo eu vim descobrir que eu poderia trabalhar violão para crianças. Isso é um exemplo, né? Então eu quero te perguntar, como que você vê esse encaminhamento de carreira para quem está fazendo um bacharelado, né? Porque eu já vou falar assim, a minha visão às vezes romantiza-se bastante a questão de ser um violonista, concertista, isso aí vale para qualquer instrumento, não é só para o violão, né? E acaba que muitas vezes a pessoa, quando ela se forma, ela recebe um choque assim de realidade, né? E tem que se encontrar e tudo mais, né? E no meu caso, eu tive assim, eu acho que é uma felicidade mesmo de me encontrar com esse assunto, violão para crianças, acho muito gostoso trabalhar com isso. Obviamente não é só isso, é a didática do violão de uma forma ampla, né? Mas como que você vê isso, né? Essa questão das pessoas que estão fazendo faculdade de música. Olha, é uma pergunta central, né? Porque é uma pergunta que a gente tem maneiras de responder, porque, bom, cada um acaba tendo a achar o seu caminho a seu modo, né? Então, eu também tive, passei por essas mesmas, vamos dizer, crises, né? Por outro lado, nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos alunos, né? Também. Então, eu acho que a resposta ela pode ser dada de duas maneiras. Uma, como eu acabei resolvendo isso ao meu modo, né? E como eu penso isso como educador, né? Já que eu trabalho em 3 instituições com ensino superior de violão, com algumas características diferentes. Em São Paulo, num curso de graduação de uma faculdade particular, talvez o mais antigo curso de violão de São Paulo em atividade, que existe há muito mais tempo do que as públicas, inclusive, em São Paulo, né? Esse é um detalhe. Eu, quando tinha 18 anos, não havia ainda bacharelado em violão nas universidades públicas de São Paulo. Quer dizer, o início dos cursos de violão na USP e na Unesp, ele começou quando eu já era universitário, né? Isso me levou, inclusive, a optar por um bacharelado em filosofia. Então, isso me ajuda um pouco a ter essa abordagem interdisciplinar em relação à música, à crítica, ao que eu levei depois para os estudos de pós-graduação, né? Até porque o meu professor, naquela altura, com quem eu estudei quase 10 anos, que é o Edelton Gleden, ele acabou indo para a USP, né, abrindo o curso de violão da USP. E eu falei, bom, mas agora eu já estou no meio de uma outra faculdade que eu gosto, e eu já estudo com o professor de violão que eu iria ter na universidade pública, né? Então, o meu itinerário ainda foi um pouco diferente desse, né? Apesar de eu trabalhar diretamente com a formação de alunos de graduação e mais recentemente, também na pós-graduação, né? Então, assim, por um lado, eu acho que a gente podia pensar, do ponto de vista da performance, Ricardo, se podia pensar em mais alternativas, que não apenas aquela carreira tradicional de solista, que te leva, sei lá, para ganhar, quem sabe, um concurso nacional, depois internacional, daí ser convidado para gravar alguma coisa e começar a se firmar num circuito. Mais ou menos parece que todos os instrumentistas teriam que são preparados como se isso pudesse se generalizar, como se isso pudesse ser uma história a ser repetida por todo mundo, né? Não é assim, possível, né? Não é dessa maneira, né? Esse caminho ele pode funcionar para pouquíssimas pessoas. Não deixa de ser um caminho, mas ele é um caminho que funciona para poucas pessoas. Então, embora a importância dessa formação ampla e rigorosa né, com um sentido de exigência técnica, quanto mais recursos musicais no seu instrumento você tiver, mais coisas você vai poder fazer, né? Mas você não precisa direcionar isso a uma única solução. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes o estudante não se dá conta é o quanto se pode inventar em termos de formações camerísticas. E não é só o caso do violão. Quantos trios de cordas
combinações instrumentais mais heterogêneas saem, por exemplo, das aulas de música de câmara de um departamento de música? Pouquíssimos. Não é? Nós temos, de fato, quantos grupos de voz e violão, ou duos de voz e violão profissionais que se encontram semanalmente, ensaiam e fazem repertório, não eventualmente, a gente tem? Ou trios, né? Ou mesmo duetos para pegar o violão, de violão e violino, de violão e violoncelo, ocorrem poucos na nossa mente, né? E isso eu acho que é essa abertura para a música de câmara, ela é uma coisa que pode ser muito criativa. A arte, ela está aí para inventar alternativas, né? E eu digo isso a posteriori, porque eu mesmo não comecei pensando assim. E hoje, bom, hoje não, há 28 anos eu participo de um trabalho que é o Quaternália, um quarteto de violões que eu, enfim, estava lá no primeiro dia, na fundação, e que não parecia nem a nós, quando começamos, e nem aos nossos professores, que isso teria algum potencial assim, de uma carreira profissional, né? Começou mesmo com 4 amigos se encontrando para tocar. Eu tinha recebido meu violão Abreu de 6 cordas, o primeiro, que eu tinha encomendado. Falei, puxa, preciso tocar mais, eu estou dando muita aula, né? E aí foi assim que nasceu, com um grupo de amigos para testar. A gente sabia que havia composições do Léo Brauer para essa formação, mas as pessoas que a gente consultava falavam, olha, não tem repertório para isso. Tem pouquíssimas peças do século XX, vocês vão ter que fazer arranjos, transcrições, não sei se isso é muito viável. Não éramos realmente encorajados, né? E acaba que, depois de todos esses anos, bom, nós conseguimos até hoje gravar, isso não estrear, mas gravar em CDs comerciais, 28 novas composições para essa formação. Estreias, inclusive uma do próprio Léo Brauer, que nos inspirou no nascimento. A gente adorava as músicas dele, para violão solo e tudo, né? E no último CD nosso, ele com 80 anos, escreveu uma peça para o Quaternália, que nós registramos e tal, gravamos. E fora nomes assim, como Egberto Gismonti, como o Paulo Bellinati, como o Marco Pereira, vários nomes, Almeida Prado, com quem a gente trabalhou diretamente, né? Mais recentemente uma peça também de Jorge Antunes, e vários nomes mais jovens, que eu nem lembraria todos aqui, né? Mas de compositores e violonistas assim, da maior qualidade. Então, esse repertório ele passou a existir com a que interessante. Com a própria atividade do grupo. O próprio grupo ensaiando, trabalhando com energia, com vontade, estimulou pessoas a escrever. E arranjadores também. A gente gravou 2 baquianas brasileiras, a primeira e a última, em arranjos para 4 violões. Assim, o primeiro, a número 1 feito pelo Sérgio Abreu, a número 9 pelo Thiago Tavares. Recentemente fez uma versão do West Side Story. Nós tocamos em Nova York, isso em fevereiro, antes de estourar a pandemia, né? Apresentando lá na Broadway uma versão para 4 violões, ali onde nasceu a partitura, né? Então, são coisas que eram completamente inesperadas. E por isso eu digo para os alunos, olha, gente, inventem coisas, porque a arte, ela exatamente, ela propicia isso. Ela propicia que aquilo que não existe passe a existir. Nossa, e não tem um caminho só. O que eu estou achando muito legal, mas nisso tudo, é ver que desse inventar coisas que você fala para os seus alunos, né? É como que, assim, quando a gente vê a importância do Segovia, né, muitas vezes é porque ele propiciou que viessem novas peças, mas isso foi lá no início do século XX, não é nem início, mas no meados do século XX, que ele propiciou que compositores fizessem músicas pensando no violão. E vocês estão aqui em pleno século XXI, né, e fazendo esse mesmo movimento, quer dizer, trazendo compositores. O Almeida Prado mesmo é um que eu até cheguei a falar com ele, por que você não faz música para violão? E ele falou, mas eu gosto dessa ressonância do piano, não sei o quê. Depois eu vi que ele fez uma peça para violão, para 2 violões com arco, tinha até usava o arco, né? E agora você está me contando que ele fez também peças aí para o quarteto, né? Então, esse movimento de conversar com os compositores, deles entenderem que eles também vão ter uma vitrine, né? Poxa, porque vocês fizeram um trabalho que começou a aparecer, né?
Porque hoje eu Exatamente. acho até que tem mais quartetos, mas vocês foram mais pioneiros nisso, né? A gente Verdade? não tinha. Eu nunca tinha visto um quarteto tocar quando começou o Quaternália. Olha A só. gente começou Pois é. a conhecer a história dos quartetos e se informar mais sobre isso durante o processo, né? Então, por isso que. E combinações, as combinações não precisam ser assim tão tradicionais, porque não. Talvez os compositores não escrevam para um dueto de, sei lá, guitarra elétrica, violão e flauta, porque não tem um grupo trabalhando esse repertório. Se alguém vem e fala, uau, eu posso escrever isso, Exatamente. eles vão tocar, e olha que sonoridade, que coesão, como esse pessoal é sério. Então, em vez de fazer mais uma peça orquestral para ficar engavetada e que nem sempre orquestras vão me encomendar, vão poder montar isso, por que eu não faço para esses garotos que estão aí a fim de tocar? Né? É. Então, os próprios compositores se interessam em fazer, em trabalhar, quando veem que que há um grupo interessante que faz um trabalho vivo. Né? Muito E bacana. o seu exemplo é muito pertinente, porque imagine o que era para o público do violão que via o Segovia nos anos 30, 40, a cada nova temporada, ele voltava em países da Europa, da América Latina, os Estados Unidos, e ele trazia um ano a sonata do Castelnuovo Tedesco, no outro mais uma obra do Ponce, no outro Tanzmann, no outro ele trazia Villa-Lobos e tal. E era uma peça mais sensacional do que a outra, tanto é que elas fazem parte do programa de estudos de da formação de qualquer violonista Uhum. no ambiente universitário, no mundo todo, né? Mas isso tudo ele estava trazendo, inventando, colaborando com os compositores, enviando cartas daqui para lá, estudando no meio entre uma turnê e outra, apresentando, depois gravando, depois editando, né? E é por isso que tem esse. Isso não veio pronto. Não E não veio. faz tanto tempo assim, no caso do violão, que esse repertório existe. O grosso desse repertório ele foi constituído aí nos últimos 80, 90 anos. Né? Não é uma coisa que a gente. Inclusive, a seleção que os violonistas fazem sobre o repertório do passado, o que é importante de Sor, o que é importante enfim, né, de Giuliani, e mesmo os extratos de música barroca e tal, e renascentista, são escolhas que são feitas em pleno século XX, né, ao longo do século XX. Por que a gente Verdade. toca as variações sobre a flauta mágica e tal? Né? São escolhas dentro dessa obra que ela estava ali, ela estava esperando que alguém se debruçasse sobre ela. Né? Então, eu acho que essa característica da invenção ela pode mexer um pouco mais com essa expectativa de carreira. Né? E é possível inventar coisas que você fala, mas isso, qual o potencial disso? Não se sabe. Né? Só se vai saber se você tentar. Agora, um segundo nível de responder para você sobre o encaminhamento das pessoas, eu acho que diz respeito também ao professor ter um cuidado com os seus alunos, né? Porque há um momento há um momento de conflito. Esse momento que a gente passa ao terminar. São dois momentos. Um é antes de entrar num curso superior, num bacharelado, numa licenciatura em música, né? Você decidir que você vai fazer uma faculdade, você vai se profissionalizar na música, é um momento bem difícil, né? Nem sempre se tem apoio da família, etc. Então, o começo desses estudos é uma coisa muito importante. Por isso, quem tem um trabalho que vem desde a infância, bem orientado, se torna natural, esses passos se tornam mais naturais. Né? Aquilo está à mão para ela. Ela fala, se eu quiser ser advogado, eu posso, mas se eu quiser ser músico, eu também posso. Eu já fiz minha lição de casa aqui, eu agora vou trabalhar para ser um profissional, mas eu já tenho uma relação com o instrumento, com a música, com a linguagem, com as propriedades do som, né? Então, isso que você trabalha tão bem, né? Em tantas esferas. E eu acho que o outro ponto é o final da graduação. Exatamente, a pessoa termina a faculdade e fala, e agora? Eu vou esperar o Carnegie Hall me ligar
me convidar para fazer um concerto. Enquanto isso, eu fico aqui estudando uma peça mais difícil ainda do que aquela do recital de formatura, né? E eu acho que aí cabe também ao professor também inventar espaços e ajudar os alunos neste momento de transição. Isso eu aprendi com o professor Henrique Pinto, de quem eu não fui aluno direto, mas eu trabalhei com o Henrique, eu fui aluno de alunos dele, porque acho que a essa altura todo mundo estudou com alguém que estudou com ele, né, nesse país, né? Verdade. Mas em São Paulo especialmente, né? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o Henrique lado a lado, do lado da sala, na FAAN, nos últimos 7 anos de vida dele, e ver como ele trabalhava com os alunos e tal. E uma das características que você vê tantos alunos dele, de 3, 4 gerações diferentes, ocupando espaços importantes, tocando por todo lado, gravando, outros são professores, outros têm um canal no YouTube com um grande número de inscritos e assim por diante, também o fato dele criar os concursos, dele criar mostras de violão, dele organizar concertos com os alunos, dele manter um vínculo com os alunos e manter esses alunos em atividade e trocando informações, criando um bom ambiente entre eles. Alunos e ex-alunos, né? E isso é uma coisa que eu também me espelho, que eu tento fazer, na medida das minhas forças, porque tá aqui o seu diploma, parabéns, tá aqui, você fez seu recital, teve nota 10, boa sorte, né? Realmente, na nossa profissão, não é exatamente assim. A gente tem um vínculo muito próximo com os nossos alunos, né? Tocar um instrumento é uma coisa que envolve o ser todo da pessoa. Corpo, alma, espírito, tudo, né? Tudo está ligado, né? A tocar um instrumento. E é uma forma de relação ainda que tem um lado quase medieval, né? Muito artesanal, de detalhismo. Olha como é que lixa a unha aqui, como é que afina ali, né? Então, eu acho que é importante que os professores, ainda mais num país como o nosso, em que as curvas, os momentos são tão imprevisíveis, né? Em todos os sentidos, né? Educacionais, enfim, culturais, políticos, etc., econômicos, né? Então, é importante, eu acho que os professores trabalhem também para gerar um ambiente o mais rico possível para que os seus alunos se desenvolvam, porque às vezes é uma questão de um ano, 6 meses a mais para aquele aluno encontrar um trabalho, para ele encontrar um caminho que pode redundar numa pós-graduação depois fora do Brasil, ou num concurso, ou mesmo numa atividade profissional ligada à música, não exatamente como concertista. Então, é preciso amparar um pouco mais. Eu sinto que faltam programas para quem termina a graduação. E uma das razões de eu ter criado também a pós-graduação em violão, a especialização Lato Senso, em 2019, lá na Faculdade Santa Marcelina, é um pouco o sentimento dessa necessidade de a gente dar um tempo para quem termina a graduação ou para o professor que quer se reciclar, né? Que ele tenha a oportunidade de se especializar no instrumento enquanto segue estudando. Legal, Sidney. Inclusive, eu estou querendo voltar nesse assunto aí daqui a pouquinho, mas Tá. pegando um link nisso que você falou, né, tem uma coisa muito interessante, porque aqui em Belo Horizonte tem um pianista que se chama Néstor Lombida, que é cubano, e é um pianista muito bom, ele foi diretor da Big Band aqui do Palácio das Artes, é um cara que tem muito conhecimento musical, ele conhece o Léo Brauer, lá de Cuba mesmo, de muito tempo. Só que quando ele saiu de Cuba, ele não pôde voltar mais, né? Então ele, por exemplo, passou muitos anos sem ver o filho dele, aquela coisa. Mas ele conta uma coisa muito bacana, que eu falei, caramba, isso realmente eu acho que expressa um pouco assim o oposto, né, do que eu vivi aqui. Que era, quando ele estava fazendo, vamos dizer, eu não sei nem se é faculdade dele, mas ele estava fazendo o curso de música dele lá, os professores tinham essa característica de buscar os talentos de cada aluno, entendeu? Tipo assim, olha, você tem uma característica de ser mais arranjador, por que você não vai para esse lado aqui, ó? Porque você sempre traz uma solução diferente para essas músicas, então você pode
se desenvolver como arranjador. O outro, ele chegava, olha, você pode ser pianista, ou você não pode ser pianista, não queira entrar nessa carreira que você vai se dar mal. Ou você pode ser professor, você tem, e não parecendo uma coisa menor ser professor, né? Imagine, desiste dessa carreira, mas seja um professor. Não, que bom que você pode ser um professor, porque eu vejo que você tem essas e essas qualidades que te capacitam, né? Então eu acho isso uma coisa muito bacana e que Sim. certamente não é uma coisa de Cuba, isso é uma coisa que às vezes um professor pode ter, na é verdade. É uma coisa que, na verdade, eu não vivi isso, mas pode ser que você seja um professor que tenha essa sensibilidade com seus alunos, e isso faz toda a diferença, né? Eu lembro quando, antes de eu entrar na faculdade, eu tive assim uma sorte de conviver, não sei se você já ouviu falar da Berenice Menengali, que é uma pianista, e ela me via tocando assim, via minha dedicação, tocando lá várias peças, ela falou assim, por que você não vai fazer um recital? E aí ela me colocou para fazer meu primeiro recital. Fez uma diferença na minha vida, entendeu? Porque não é simplesmente ter um programa aqui para fazer recital, não. Ela ficou observando as pessoas que estavam querendo, que estavam se dedicando. E aí depois, olha, vai ter um recital, vai ter um dos alunos de canto, mas você vai fazer a metade do recital aqui, só você. Ou então vai ter um encontro de compositores, intérpretes, toca essa música aqui. Quer dizer, maneiras de trazer a pessoa dentro do que ela está demonstrando realmente, alguma coisa. Né? Exatamente. E aí... Exatamente isso. Eu acho que isso poderia existir, existem, como você bem ressaltou, em iniciativas particulares de professores e músicos que têm uma visão, que desenvolveram um pouco mais essa sensibilidade, como você bem chamou. Mas a gente acha que não tem tantos caminhos institucionais, ou o nosso sistema educacional, ele não prevê isso de uma maneira mais cuidadosa, mais direta. Eu acho que a gente pode caminhar muito ainda aperfeiçoando o nosso sistema de ensino de música, né? Sobretudo o universitário, levando um pouco para esses caminhos, sem dúvida. Né? E aqui, como que o seu trabalho, porque eu vejo que você trabalha muito com a gente está falando muito aqui desse ambiente da música erudita, música de concerto, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que você tem um trabalho, por exemplo, com a história da música popular, né? Então, naturalmente, quer dizer, não tem como um músico, por mais concertista que ele queira ser, ele não ter um contato com a música popular brasileira, ainda mais se ele está segurando um violão, né? De todos os instrumentos que tocam música clássica, esse é o que menos pode ser considerado exclusivamente de um estilo ou de outro, né? Exatamente. A gente não tem que impor ao violão aquilo que uma ou outra pessoa gostaria que ele fosse, né? Porque ele já é tudo isso, né? Então, estudar o violão hoje é estudar tudo que ele tem sido, né? E não é pouco, né? Tanto que nesse curso de pós-graduação, você falou que talvez a gente volte a ele, então não vou pode falar dele, agora é um bom momento, inclusive. Aproveitando a oportunidade, esse curso ele tem 3 linhas, né? Ele é um curso lato sensu, quer dizer, uma pós-graduação oficial, 360 horas, portanto, dá uma titulação de pós-graduação, não é um mestrado, mas até aquilo que lá fora, nos Estados Unidos e Europa, chamam de master, mas é diferente do mestrado aqui, não é há uma monografia final, mas não uma defesa de tese, né? E ele habilita, inclusive, lecionar num curso superior, numa universidade particular, por exemplo, o título de especialista é suficiente, né, para se trabalhar até no 3º grau. E ele tem 3 matrizes, né? Ele tem uma matriz do violão clássico, ele tem uma matriz da pedagogia do violão, para discutir formas de abordagem, ensino coletivo, várias demandas de hoje muito importantes, né? E violão brasileiro, né? E o violão brasileiro. E então a gente tem ao mesmo tempo que, sei lá, Fábio Zanon dando um curso de Villa-Lobos, ou eu mesmo dando uma disciplina baseada na minha tese de doutorado sobre Julian Brim e Segovia, mas a gente tem Alessandro Penese falando sobre a baixaria no choro, ou a gente tem Ulisses Rocha para falar de arranjo, composição, improvisação no violão, né? Ou a gente tem o Daniel Murray falando de técnicas estendidas, ao mesmo tempo que temos a Silvana Scarinci, lá da Federal do Paraná, falando de teor, balaúde, tablaturas, os instrumentos, os antepassados do violão, a música informada historicamente, né? Então, e a gente tem, sei lá, Marco Pereira para falar de ritmos brasileiros.
Então, o violão ele é tudo isso, ainda mais no Brasil. Né? Então, eu acho que e nós mesmos, a minha formação vem do violão clássico, totalmente, né? Eu sempre gostei muito de música popular, mas conceito de sonoridade, repertório, sabe, foi formado no violão clássico. E eu acho que eu tive que buscar esse alimento assim por fora, né? Eu não tive um lugar que tivesse tudo isso, que esses especialistas todos aparecessem e me dessem aí um módulo de 4, 5 semanas de aulas, né? Uhum. Então, esse, por um lado, esse curso é um exemplo disso no caso específico do violão. Mas essa relação com a música popular ela é essencial para entender a música brasileira, num sentido mais amplo. Né? E aí eu faço até uma crítica assim, a como a disciplina, muitas vezes, de música brasileira ela é ofertada nos cursos universitários, porque muitas vezes é apenas a música erudita do Brasil. Ou, no caso, se o curso ele é voltado para a música popular, é só a música popular. Né? Só que o Brasil é um só e, especialmente no Brasil, há um intercâmbio imenso entre essas práticas. Né? Para citar um único exemplo, assim como o Villa-Lobos se inspira nas formas populares do início do século XX, nas rodas de choro e no folclore brasileiro, para fazer uma música eminentemente erudita, ele é um músico erudito, sinfônico, música escrita, usando todas as técnicas da música erudita, mas absolutamente inspirado na música popular, ele devolve para a música popular das gerações que vêm depois dele esse alimento a ponto de Baden-Powell, por exemplo, tomar o Villa-Lobos ali como ele tomou o folclore, como se Villa-Lobos fosse popular, para fazer uma música popular que tem uma influência absolutamente direta, com citações, como o Prelúdio da Baquianas 4, no Samba em Prelúdio, né? Em que ele coloca, inclusive, uma segunda voz que o próprio Villa não colocou, um contraponto. Então, Milton Nascimento grava a modinha da Baquianas 4, a cantiga, também no álbum Sentinela, por exemplo, e dá o crédito ao Villa-Lobos. Apesar da música ser folclórica, o Wagner Tiso tem que usar os baixos do Villa ali, porque a partir daquele momento aquele tema tem aquela estrutura barroca de baquiana brasileira, né? Então os músicos estão conversando o tempo todo, e se você abstrai um desses lados e deixa o outro de lado, você não dá conta, né? Você não dá conta do que de fato isso significa. Então, Sidney, nos meus cursos de música brasileira, eu procuro juntar essas duas coisas, buscar essas relações. Pois é, eu acho isso aí de uma riqueza, e eu acho assim que uma coisa que eu quero trazer para quem está assistindo a gente agora é que, na verdade, muitas vezes, a questão de não existir tanto essa interface nos cursos, ou porque meu professor ele só mostra um lado, ou meu curso ele é todo erudito, cadê o popular nisso? Eu mesmo já falei isso, entende? Ou assim, nossa, esse pessoal é muito bitolado, pensa só de um jeito, a técnica tem que ser assim e tal. Na verdade, eu vejo que isso é uma grande oportunidade, porque você está citando aí nomes que são de grandes artistas, não são pessoas que receberam isso de mão beijada. Não é porque alguém ensinou o Villa-Lobos, olha, você não pode ser só erudito, só clássico. Ninguém vê se o Villa-Lobos precisava disso. Então, o artista, né, ele justamente precisa desse terreno fértil, que é o quê? São as matrizes. Ele tem a matriz daqueles trabalhos todos que ele recebe, de um lado. Se ele tem uma carência, ele fala, puxa, bem que eu gostaria de aprender mais harmonia aqui, eu estou estudando essas peças, mas não estou entendendo a harmonia, então vai estudar harmonia. Vai estudar harmonia, vai estudar improvisação, e seja uma pessoa, então, poxa, que violonista que faz isso? Que violonista que sabe tocar os 12 estudos do Villa-Lobos e também sabe improvisar? Pô, tem o Marco Pereira, então vamos atrás desse cara, vamos entender o que ele fez. Vamos saber. Tem o Aliex Viana, pô, que toca aquelas coisas ali, Prelúdio, Fugue Alegro, toca concerto de Villa-Lobos, aí toca o Sérgio Assad, mas no meio do recital ele gosta de dar uma improvisada, toca Ralph Towner. Poxa, legal, então vamos entender esses caras, né? E eu acho que essa que é a oportunidade, nós somos artistas, né? Eu acho que muitas vezes falta essa visão. Eu lembro que na escola de música tinha isso, aqui é música, a arte, sei lá, na Belas Artes. Na verdade, nós temos que nos encarar como artistas, não técnicos, né?
Exatamente. Não, e você ainda coloca uma dimensão a mais. A gente está tentando juntar a música com a música, que deveria ser uma coisa óbvia, mas a gente pode juntar isso com as artes plásticas, com a literatura, com o cinema. Nós somos dessa turma, nós somos desse turma das humanidades, né? Exatamente. E não existem fronteiras, claro. Aonde acaba a psicologia e começa a filosofia ou a antropologia? As fronteiras são móveis, né? São móveis. E nas artes a mesma coisa. E eu acho que o músico, até porque ele tem que estudar tanto seu instrumento, e ele fica ali, dá tanto trabalho assim, você vencer, né? Fazer os arpejos do Giuliani, que eu vejo que você está colocando no seu canal passo a passo, que é uma coisa que é absolutamente básica, aquilo que todo violonista devia fazer, é como se fosse a academia ali do violão, né? Academia no sentido físico, Total. falar assim, olha, se eu fizer o meu Giuliani aqui, já ganhei meio dia, né? E se você ficou aí uma semana sem tocar, sem estudar direito, é a melhor coisa que tem. Começar ali, né, com aqueles dedilhados, ver como vai destacar uma voz ou outra, né, brincar com aquelas fórmulas. E, então, isso dá tanto trabalho que às vezes parece que o músico ele fica às vezes um pouco isolado, vamos dizer, de um meio que nas outras artes às vezes é mais interativo. Você vai numa Bienal de Artes, você vê o pessoal de cinema, você vê o pessoal de literatura. Em geral, você não vê os músicos, né? Não Acho que vê. estão em casa estudando, né? É porque eles estão Nossa, estudando. aqui, eu já passei por cada coisa que para mim eu falo assim, você falou, né, juntar a música com a música, né? Eu já tirei férias da música na música, entendeu? Tipo assim, então eu vou tirar férias aqui de ser violonista, aquela paranoia de não poder errar a nota, de a mão tá suando um pouquinho, você já começa a ficar preocupado, e agora o que eu vou fazer, né? Vamos tirar férias disso tocando música popular. Então, assim, eu vou num lugar que assim, porque quando amplifica o violão, não sei se você gosta, por exemplo, do Ginga, por exemplo, tocando. Cara, ele aproveita aquela sujeira do som dele Isso. da maneira mais bonita, torna poético aquilo. Então, vamos dizer que ele com certeza não está dando a mínima preocupação se ele vai sujar o som, porque aquilo enriquece o som dele. Ele põe parece que uma equalização no som dele, cheio de agudo ali, que é para sujar mesmo, inclusive. Então ele já vai com outra mentalidade para a apresentação. Porque quando a gente vai para um clássico, a gente se propõe aquele som limpo e realmente parece que estraga a música. Eu não sei, por mais exagerado que seja isso, eu sinto ainda isso. Puxa, que pena, né? Estragou essa notinha aqui, não foi legal. Agora, você pega o Yamandu, por exemplo, que num CD, onde ele tem a possibilidade de editar qualquer coisa, na primeira nota da música ele dá uma mascada, na primeira, no CD, que ele podia ter tirado. Então ele vai assim, ó, já começa a música mascando a primeira, mas aquilo é bonito, porque ele consegue incorporar aquilo. Então é uma Aquilo tem um magia, né? swing, aquilo tem uma percussividade que mostra uma relação com o tempo que o músico erudito ele podia até aprender, procurar aprender isso, né? Exatamente. Essa relação com o tempo que a música popular tem, com o swing, com esse ritmo assim quase que inflexível, né? Que é uma coisa que quando se faz no nível que o Yamandu, que o João Bosco faz, né, enfim, que o Baden, né, a gente já citou aqui, fazia, que é o grande precursor disso, na linguagem do violão brasileiro, é uma coisa extraordinária. E você tem, por exemplo, do Assad, que consegue ter essa formação clássica e essa limpeza que a gente está falando aqui, e ao mesmo tempo esse swing, né? E aí não é à toa Exatamente. que estão onde estão, né? Porque tem essa soltura, enfim, trabalharam com Piazzolla diretamente, com Radamés Inátali e tal. Puxa, isso aí é o violão brasileiro como ele é visto no mundo, né? É. E por que a gente não tem tanto cuidado, tanto contato até com ele, inclusive pedagogicamente, de estudá-lo, né? Na nossa academia, né? Então, acho que é claro que a formação, eu sou absolutamente. Eu sou um professor de violão clássico, como professor de violão, sou um professor de violão erudito, é o que eu sei trabalhar melhor, né? Mas com essa abertura, falando para o meu aluno, olha, vai ver, o Ginga vai tocar no Sesc, vamos lá ver, né? E vamos escutar isso, e vamos conversar, vamos ver como é que é
como que é o Yamandu com uma orquestra. Vamos conseguir ingresso para todos os alunos para ver ali, eles ter Pois é. o concerto, né, com a Sinfônica Brasileira. Então, acho que cabe ao professor ele abrir esses horizontes, porque um aluno, de repente, um aluno pode seguir um caminho mais parecido com o meu no instrumento, e outro não, e outro encontrar uma outra, um outro momento. Eu tive quando eu estudava mais, assim, querendo realmente ter um nível maior, né, na faculdade, tudo, eu sofria com uma coisa, eu tinha muita dificuldade de tocar rápido com IM. Eu tinha muita dificuldade, mas eu descobri maneiras de fazer aquilo funcionar, por exemplo, com PIM, PI, PM, sei lá. Mas eu não me sentia pleno com aquilo. Parece que, pô, tá faltando uma coisa. Por quê? É como se tivesse aquele senso de comparação. Eu tô num mundo, na minha cabeça, poxa, não vai ser completo se eu não conseguir fazer com IM apoiado, entendeu? Mas aí eu tava vendo o Yamandu tocando com um cara lá, um músico fantástico argentino, num desses documentários que ele faz violão pelo mundo, e esse rapaz tocando com um virtuosismo absurdo, tocando com PI o tempo todo. E aí o Yamandu fez uma piadinha com ele, falou assim, por que você toca assim? Você está contando dinheiro? Eu falei, Eu pronto, uso tava bastante PI. faltando isso, entendeu? Para eu poder levar com mais leveza, porque não tem por que se sentir mal com essas coisas. Tem porque, olha, eu uso bastante PI também, funciona bem para mim, curiosamente. E uma coisa legal da música de câmara, por exemplo, no quarteto, às vezes a gente está ali, todo mundo com a mesma digitação, com a mesma mão, e o som não junta, né? De repente, cada um acha a sua saída. Bom, aí você faz exercício, fecha os olhos. Você fala, uau, tá junto, não tá? Tá timbrado, tá, o acorde tá perfeito, tá junto, tá dando para ouvir todas as notas, som bonito e tudo. Aí, se você abrir os olhos e vai olhar, bom, eu usei um PI, o Fábio usou um IM sem apoio, o Thiago usou um apoio, o Christian usou sei lá o quê, e se você quiser que ele. Se você quiser dizer, ele de repente pega uma palheta, faz a mesma coisa, a mesma frase com uma palheta, tira, faz com o dedo e você não percebe. Auditivamente, você tem que estar vendo para ver. E cada um, e um está com o som mais um pouquinho mais para cá na boca, o outro um pouquinho mais para lá, porque a gente tem que aprender é que é o som resultante que interessa em música, né? Exatamente. E a maneira de se chegar lá, ela pode passar por soluções individuais, né? E não necessariamente a padronização vai garantir a unidade. Claro, você está com uma camerata com 20 violões, vamos ser práticos. A gente sabe que se todo mundo colocar a mão ali no cavalete vai sair mais metálico. Se todo mundo usar uma digitação parecida, a frase vai ficar... tende a ficar mais homogênea. Então, num nível mais básico, essas dicas, obviamente, são valiosas, né? Mas quando você vai nas minúcias e você está trabalhando mesmo, são aquelas pessoas com aquelas mãos, com aqueles instrumentos, com aquela corda, com aquela unha, com aquelas facilidades e dificuldades, você acaba maximizando isso. E a referência tem que ser o som, e não algum tipo de clichê. Pois é, por exemplo, tem outra coisa que eu acho que é muito, assim, considerada muito errada no violão clássico, que é, por exemplo, repetir dedo, né? Então você não pode repetir dedo. Mas aí, por exemplo, eu estava estudando uma peça com o Zanon, numa masterclass, aquela Appassionata, aí tem uma hora que ele vai lá no agudo e ele Isso. mostrando, olha, eu toco tudo com médio. Aí ele mostrando tudo com médio, porque vai o som mais homogêneo ali para ele, só repetindo o dedo. Que para quem tá, às vezes, iniciante, fala, não, mas isso está errado. Como é que eu posso tocar melodia com o mesmo dedo e tal, né? E, Claro. poxa, realmente não tem nada a ver. Na verdade, é aquela velha história. Quem que é artista e quem que fica só seguindo a boiada, né? Quem que Isso. realmente sabe o que está procurando, né? Não fica preocupando só com, Exatamente. com o que os outros vão dizer de você, né? Você está realmente sabendo o que você está fazendo, você vai longe. Exatamente. Por isso, o professor ele precisa é, conseguir trazer para o aluno o contexto de por que aquilo está sendo usado, por que aquele movimento é mais adequado. Porque se você tem o contexto, você não fica com a regra, né? Você vê, puxa, aqui é rápido. Se eu repetir dedo, eu vou gerar uma tensão, eu não vou conseguir o mesmo resultado e tal. Mas de repente eu quero enfatizar uma coisa, o meu som mais bonito está aqui. Eu tenho tempo para fazer isso, né? É muito interessante ver como os grandes músicos têm essa abertura, né? E os grandes, os maiores. E tem cuidados. Por exemplo, você pode ver, tem vídeos
do John Williams tocando o concerto de Aranjuez, onde você vê às vezes uma passagem na cadência ali, que um jovem violonista se arrisca a fazer aquele salto da sexta corda, primeira posição, lá para a 12ª posição na primeira corda, né? E você vê tranquilamente ele fazer uma preparação descendo verticalmente a mão, colocando ela na primeira corda e depois fazendo o traslado para a outra posição, fazendo uma preparação num mínimo segundo, que ele fala, bom, eu vou fazer um movimento seguro aqui para minha mão, né? E isso, alguém que gravou 4 vezes o concerto, deve ter tocado umas 700, 800 vezes na vida, com diferentes orquestras, né? E tem a facilidade que sempre teve, né? Mas a gente vê esse tipo de cuidado exatamente nos grandes, né? Cara, Os mas maiores. muito legal você ter dado esse exemplo, porque é o valor de cada coisa, né? Eu acho que os grandes é que dão devido valor às coisas que para os outros parece coisa pequena, né? Exemplo, tocar lento parece uma coisa que você faz assim, então tá, vamos tocar lento aqui, né? Mas para quem realmente sabe onde quer chegar, só toca lento, e só toca lento pensando rápido. Quer dizer, não é tocando lento como obrigação, toca lento pensando rápido porque tá ligado naquilo, né? Isso. Quer dizer, o Manuel Barrueco, ele fala, cara, o Manuel Barrueco, eu assim, particularmente, eu já até dormi no concerto dele, então não é que ele seja o meu cara que eu mais admiro, assim, não. Mas justamente porque ele tem essa característica tão forte, ele sabe tocar lento durante o recital, se não passar do limite dele. Ele sabe dizer, eu não vou passar do meu limite. E ele vai tocando num andamento que se você fosse tocar aquela peça num concurso, você ia falar, não, se eu tocar esse andamento aqui, eu não vou ganhar o concurso, entendeu? Olha o pensamento. Enquanto que ele não está nem aí para isso. Ele é o cara que está ali ganhando X mil dólares para fazer aquele concerto e está tocando naquele andamento que você, um mero aprendiz, acharia que não é bom o suficiente para você, né? Exatamente. Quer dizer, é interessante. Interessante. Ô Sidney, olha só, nós ficamos um tempão aqui, nós rendemos, hein? E nós temos assunto ainda, a gente tem que fazer outro desse, hein? A gente faz outra depois. Eu acho que eu não gastei nem metade das perguntas, eu acho que a gente depois tem que fazer outra mesmo. Então, beleza. Um prazer. Um grande prazer para mim. Foi um grande prazer também. Eu estava lembrando, né, que eu acho que nós nos conhecemos quando você participou do concurso Souza Lima, né? E para quem vê o Ricardo professor, os cursos para crianças, toda essa didática, claro, sabem qual o currículo dele, mas, bom, ele foi vencedor do concurso talvez mais tradicional do Brasil, teve 30 edições já, né? E eu estava ali naquela altura com um dos membros da banca, né? E foi uma coisa surpreendente, porque chegaram 2 mineiros ali, num concurso dominado por, sei lá, paulistas, cariocas, gente do sul, Tatuí, interior, né? E só tinha dois mineiros, né? E, olha, foi impossível, não só não foi impossível não dar o primeiro prêmio do turno máximo para esses mineiros, né? Mas eles tiveram que empatar em primeiro lugar, os 2 mineiros. Então foram os mineiros e depois o resto, né? E um deles, me lembro muito bem, foi o professor Ricardo Novaes aqui deste belíssimo canal Amigo Violão. Que legal, cara. E assim, eu lembro que eu e o Maxwell, a gente tocou Ponce, né, na final. Eu toquei o tema variado final, ele tocou, acho que foi Sonata Romântica, não sei se foi isso. Mas eu sei que foi um negócio assim, cara, uma experiência para mim maravilhosa. Eu lembro que eu tocava assim, tava suando, tanto que meu óculos estava escorrendo assim pela cara, né? Eu terminando daquele suor e eu tendo que levantar, olhar pro teto, pro óculos não cair no violão, terminando a música, né? Foi uma experiência muito legal. Então é isso aí. Olha, Sidney, muito obrigado. Te desejo assim, sucesso mesmo, todos os seus projetos que vem fazendo aí, que termine logo essa quarentena aí para a gente poder também não ter tantos impactos, né? Mas que também seja bem aproveitado, né? Você tem seus projetos online aí, que você faça muitos deles, tenha muitos alunos. Legal. Né? Também te desejo toda boa sorte e vamos ver se passando isso a gente pode se encontrar ou aqui em São Paulo, em Minas, para tomar um café como se deve, com pão de queijo e tudo que tem direito. É isso aí. Muito legal.
Então, Legal. Sidney, um grande abraço para você que está Abraço. assistindo aqui o canal. Abração também para vocês. E se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo. E eu vou deixar o link do canal também, do Sidney, aqui embaixo, para você poder ir lá prestigiar e conhecer, aprender coisas com ele. Tá legal? É isso aí. Falou, Sidney. Valeu, Valeu, obrigado. gente. Abração.